Olá pessoal, tudo bem? Vamos conversar um pouco sobre a continência urinária na cirurgia robótica da próstata. É muito comum as pessoas ainda associarem que se a pessoa tiver um câncer de próstata, ela já está condenada, vamos dizer assim, a perder urina, a ficar incontinente e até mesmo a usar fralda por causa dessa incontinência. Bem, eu vou avisar para você que isso não é uma realidade. Na verdade, isso ocorre numa dificuldade e muito infrequentemente. A cirurgia robótica ela transformou as técnicas cirúrgicas e ela já é uma realidade em todo o nosso país praticamente, de uma maneira muito presente, principalmente nas grandes cidades. Se você gostou, deixa um like aqui. Ative as suas notificações para você receber novas mensagens quando novos vídeos forem lançados. E a continência urinária conseguiu melhorar muito por causa, primeiro, do reconhecimento de localização de esfíncter, de fibras, nervos, ou seja, da anatomia dessa região que antes era muito mais desconhecida. As técnicas cirúrgicas elas também evoluíram durante os últimos anos. E o robô, ele também conseguiu evoluir todos esses fatores, porque o cirurgião, ele opera com 4 braços robóticos, ele enxerga melhor, ele vê em 3D, a magnificação alcança até 10 vezes. E com isso é possível reconhecer aonde está a uretra, onde está o esfíncter, qual o contorno da próstata, como é que é a margem da próstata e do tumor para que ele não seja invadido e o paciente não fique com uma margem positiva. É claro que todos esses fatores eles não ocorreriam se também o cirurgião não tiver uma experiência de conseguir utilizar essa tecnologia, essa plataforma robótica e a experiência anatômica e de conhecimento da própria cirurgia. Quando você opera um paciente, o paciente ele vai para casa geralmente logo no dia seguinte, ou seja, ele fica um dia internado e ele vai para casa com uma sonda que a gente chama de sonda de Foley, que é uma sonda que entra na bexiga e a função dela é cicatrizar essa nova costura, essa nova união da uretra com a bexiga, porque a próstata saiu do meio. Então você tem que costurar a uretra, juntar na bexiga para o paciente voltar a urinar. 7 dias depois eu retiro essa sonda no meu consultório e o que eu costumo falar para o meu paciente como cuidado, que é importante ele trazer um forrinho, alguma coisa tipo uma cueca fralda, um absorvente, porque às vezes o paciente ele vai passar aquelas próximas horas reconhecendo a ausência da próstata e o organismo se readaptando para ele conseguir segurar melhor a urina. 85 a 90% dos pacientes eles acabam não perdendo urina nenhuma ou pequenas gotas após a retirada da sonda logo na primeira semana. Aqueles pacientes que perdem urina na primeira semana, eles têm uma capacidade de começar a recuperar essa sua função da continência e mais ou menos lá no primeiro mês, cerca de 95% desses pacientes eles já estão conseguindo segurar completamente a urina. Cerca de 5, 6% mais ou menos dos pacientes, eles vão ser necessário fazer uma fisioterapia pélvica, uma fisioterapia específica para melhorar esses músculos, para capacitar essas fibras musculares e ele recuperar a sua continência urinária. Então, menos de 5% dos pacientes é que acabam tendo uma incontinência urinária mais importante, sendo até mesmo necessário fazer cirurgias com colocação de esfíncter, cirurgias para controlar a continência urinária, e isso ocorre geralmente meses depois, porque você tem que permanecer tratando o paciente. Então já está na hora de você perder um pouco, de mudar um pouco essa ideia de que o paciente que tem câncer de próstata, ele vai ficar incontinente. Da mesma forma que também deve perder essa ideia de que o paciente que opera de câncer de próstata, ele vai ficar impotente. Isso aí a gente vai abordar em um outro vídeo. Mas eu chamo a atenção de vocês que na medicina a gente tem que olhar sempre o paciente de uma maneira macro, ou seja, de uma maneira geral. Então, é fundamental saber a idade do paciente. As próstatas grandes podem fazer com que esse paciente perca mais de urina, demore mais de recuperar a função
função miccional dele de continência, se o paciente já foi operado de alguma raspagem da próstata, se ele já fez alguma cirurgia nessa próstata, como é a característica do tumor também. Se é um tumor que está invadindo a uretra, às vezes o tumor pode estar invadindo até mesmo o próprio esfíncter. Então existem alguns detalhes que é sempre bom você falar com o seu urologista para saber se você está, na grande maioria dos pacientes, em que a preservação do esfíncter, a preservação da continência urinária realmente pode ser realizada. Se você gostou, deixa um like aqui, ative as suas notificações para você receber novas mensagens quando os novos vídeos forem lançados. A gente se encontra por aqui. Até mais!